O motor do carro ronronava suavemente, preenchendo o silêncio que se formava entre Júlia e Marcos. As vozes deles, que antes estavam elevadas em uma discussão banal sobre qual estrada tomar, agora eram quase sussurros tensos. Júlia olhava pela janela, evitando o olhar de Marcos, enquanto ele apertava o volante com um pouco mais de força do que o necessário. É só um atalho, disse Marcos, finalmente quebrando o silêncio. O GPS mostrou, é mais rápido. Mais rápido não significa melhor, respondeu Júlia, sem esconder o tom de irritação. A estrada que escolheram era de terra batida, ladeada por árvores densas e escuras que pareciam bloquear a luz do sol. No começo parecia promissora, uma rota tranquila que os levaria direto ao destino sem precisar enfrentar o trânsito. Mas, conforme avançavam, algo mudou. A luz ao redor parecia mais fraca, como se o mundo estivesse envolto em um crepúsculo constante. Apesar de ainda ser cedo, o silêncio também era inquietante. Não havia sons de pássaros, nem de insetos, nem mesmo o farfalhar das folhas movidas pelo vento. Apenas o ronco do motor e o som das rodas esmagando a terra. Quantos quilômetros faltam agora? Perguntou Júlia, tentando disfarçar o desconforto crescente. Marcos olhou para o GPS, franzindo a testa. A tela piscava levemente e a rota parecia mudar sozinha. O caminho que antes indicava 10 minutos até a próxima curva, agora mostrava mais 20 minutos em linha reta. Ele balançou o dispositivo e murmurou algo sobre tecnologia imprestável. Não temos sinal? Perguntou Júlia, já sabendo a resposta, ao olhar para o ícone vermelho sem barras em seu celular. Não faz sentido, Marcos rebateu, olhando para o GPS novamente. Acabamos de passar por um posto com Wi-Fi. Como pode não ter sinal agora? Júlia olhou pela janela. As árvores pareciam mais altas, mais densas, como se estivessem se aproximando do carro. A estrada continuava, reta e interminável, sem placas ou qualquer indício de civilização. Após 1 hora dirigindo sem encontrar ninguém, a inquietação deles começou a se transformar em algo mais profundo, uma pontada de medo. Talvez devêssemos voltar, sugeriu Júlia, sua voz quase um sussurro. Marcos não respondeu de imediato. Ele sabia que ela estava certa, mas algo o impelia a continuar. Era um sentimento que ele não conseguia explicar, uma estranha compulsão de ver onde aquela estrada os levaria. Então, como se a estrada entendesse os pensamentos de Marcos, o horizonte mudou. As árvores se abriram, revelando um vilarejo que parecia surgir do nada. Júlia endireitou-se no assento surpresa. Finalmente, disse ela, apontando para as casas. Podemos parar lá. As construções eram pequenas e antigas, com telhados de madeira e paredes gastas pelo tempo. Janelas quebradas e portas ligeiramente abertas indicavam que o lugar estava abandonado. Apesar disso, não havia poeira, teias de aranha ou qualquer sinal de deterioração. Era como se o tempo tivesse parado, congelando o vilarejo em um estado de abandono estranho e artificial. Eles estacionaram o carro na rua principal, uma via estreita de paralelepípedos que parecia ter sido feita para carroças. A placa no início da rua dizia: "Bem-vindos a Coração para Júlia", estremeceu. Que tipo de nome é esse para um lugar? Perguntou ela. Talvez o tipo de lugar onde não deveríamos estar, respondeu Marcos, tentando soar brincalhão, mas falhando miseravelmente. O silêncio incômodo. Eles saíram do carro, os olhos escaneando o vilarejo em busca de sinais de vida. Nada. Nenhuma pessoa, nenhum som. Apenas o sussurro do vento passando pelas casas vazias. Isso está errado, disse Júlia, hesitando na porta de uma das casas. Vamos dar uma olhada. Talvez alguém esteja por aqui, disse Marcos, tentando soar para. Eles entraram em uma das casas, onde encontraram móveis perfeitamente alinhados, mas nenhum sinal de quem os usava. Havia uma mesa posta para 2 pessoas, pratos limpos e talheres. No entanto, a comida nos pratos estava completamente apodrecida, como se estivesse ali há décadas. Marcos tentou abrir a geladeira, mas estava vazia. Júlia subiu as escadas para explorar os quartos, mas voltou rapidamente. Está tudo arrumado lá em cima, mas
As camas parecem usadas. Eles se entreolharam, sentindo o peso crescente de algo invisível ao redor dele. Depois de explorar mais 2 casas sem sucesso, decidiram voltar para o carro e seguir viagem. Mas quando chegaram ao ponto onde estacionaram, algo os fez parar. A estrada pela qual chegaram havia desaparecido. Júlia olhou para o horizonte, tentando entender. Não pode ser. Estava bem ali. Marcos correu para o carro e ligou o motor, dirigindo até o limite onde a estrada deveria estar. Mas, em vez disso, encontrou apenas uma extensão infinita de floresta densa, como se o vilarejo estivesse isolado de todo o resto do mundo. Estamos presos, murmurou Júlia, segurando o braço de Marcos com força. Não estamos presos, disse Marcos, mais para si mesmo do que para ela. Ele saiu do carro novamente, olhando em volta, procurando algo que explicasse o que estava acontecendo. Foi quando viu, ao longe no final da rua principal, um homem parado. Ele usava roupas antigas, desbotadas, que pareciam de outra época. Seu rosto estava parcialmente escondido pela sombra de um chapéu, mas o sorriso que ele deu era claramente visível e perturbador. O que é aquilo? Júlia perguntou. Não sei, respondeu Marcos, sem tirar os olhos da figura. O homem levantou a mão e acenou lentamente, como se os convidasse a se aproximar. E se for alguém que pode ajudar? Perguntou Júlia. Mas o tom de sua voz indicava que ela não acreditava nisso. Marcos hesitou por um momento antes de dar um passo à frente. Mas antes que ele pudesse avançar mais, o homem virou-se e entrou em uma das casas, desaparecendo sem fazer barulho. Não devemos ir atrás dele, disse Júlia, puxando Marcos pelo braço. Algo aqui está errado. Precisamos sair. Mas Marcos não respondeu. Seus olhos estavam fixos na casa onde o homem entrou, como se uma força invisível estivesse chamando. Marcos deu um passo à frente, em direção a... Júlia tentou segurá-lo novamente, mas ele se soltou suavemente, ainda em transe. Acho que ele sabe o que está acontecendo, disse, sem emoção. Enquanto ele avançava, Júlia sentiu algo ao redor deles mudar. O ar ficou mais pesado, e as sombras das casas pareciam se alongar, alcançando-os como dedos. Ela sabia que eles estavam sendo observados. Mas por quem, ou o que, ela não sabia. O homem desaparecera. Marcos e Júlia pararam diante da casa em que ele parecia ter entrado, trocando olhares de incerteza. Marcos abriu a porta com cuidado, e um rangido longo cortou o silêncio pesado. A sala estava vazia. Não havia nenhum móvel, nem sinais de vida. Apenas o cheiro de mofo e um frio estranho, diferente do ar morno lá fora. No centro do cômodo, um espelho antigo se destacava contra a parede de madeira. Sua moldura estava manchada e corroída, coberta de algo que parecia ferrugem ou sangue seco. Júlia se aproximou, hesitante. Não toque nisso, disse Marcos, sua voz baixa. Eu não vou. Ela parou diante do espelho e olhou para o reflexo. Mas algo estava errado. O espelho não mostrava apenas a sala vazia atrás dela, havia algo mais. Um vulto escuro, quase imperceptível, parecia pairar ao fundo, além do que os olhos podiam alcançar na realidade. Tem algo aqui. Júlia começou a dizer, mas o reflexo mudou. Por um breve momento, viu o rosto de sua mãe, falecida há 5 anos, no vidro. Ela se afastou com um grito sufocado. Júlia, o que foi? Nada. Vamos sair daqui. Conforme exploravam outras partes do vilarejo, encontraram uma pequena loja com prateleiras vazias e o chão coberto de poeira. Era diferente da casa com o espelho, como se aquele lugar tivesse sido abandonado há muito tempo. Atrás do balcão, Júlia encontrou um caderno de capa de couro, com páginas amareladas e marcas de umidade. Ela começou a folheá-lo enquanto Marcos vasculhava os arredores. O texto era confuso, escrito com uma letra apressada e trêmula. Eles não são reais. Não são como nós. Eles usam os rostos que queremos ver. Mas se você olhar muito de perto, verá o que realmente são. Nunca olhe nos olhos deles. Nunca os... As palavras ecoaram na mente de Júlia, trazendo uma sensação de... Ela virou mais páginas, encontrando desenhos de rostos humanos que gradualmente se tornavam deformados. Bocas enormes e cheias de dentes,
olhos negros como buracos. Em uma das páginas, havia um mapa do vilarejo com um círculo marcado na igreja ao centro. Marcos reapareceu ao lado dela. O que é isso? Não sei, mas parece que alguém já esteve aqui antes de nós. E como escapar? Júlia hesitou, virando a última página. As palavras estavam riscadas com tanta força que o papel quase rasgava. Ninguém sai daqui. Eles saíram da loja, carregando o caderno. Enquanto caminhavam pela rua principal, Júlia ouviu algo. No começo, parecia apenas o vento passando pelas casas, mas então vieram os sussurros, baixos e indistintos. Mas, inconfundivelmente, ela parou, olhando ao redor. Não havia ninguém. Você ouviu isso? Marcos franziu o senho. Ouvir o quê? Antes que ela pudesse responder, o som mudou. Risadas, altas e distorcidas, como crianças brincando, mas com algo de errado. Júlia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Precisamos sair daqui, ela disse, puxando Marco. E para onde vamos? Não tem saída. Enquanto discutiam, Júlia olhou para uma janela em uma das casas. Seu coração quase parou. Lá, na sombra do vidro, estava a silhueta de sua mãe. Ela deu um passo à frente, a voz Júlia! Não. Marcos a segurou pelo braço. Isso não é. Você não sabe disso. Eu sei sim, esse lugar está brincando com a gente. Mas Júlia já estava chorando. A figura na janela levantou a mão como se a chamasse antes de desaparecer na escuridão do interior da casa. Enquanto tentava consolar Júlia, Marcos ouviu outro som. Um latido. Ele virou a cabeça rapidamente, tentando localizar de onde vinha. O som era familiar. Muito familiar. Você ouviu isso? Ouviu o quê? Júlia respondeu, ainda perdida na confusão de seus próprios pensamentos. É o Toby. Marcos, o Toby morreu quando você era criança. Eu sei, mas eu juro que ouvi. Ele começou a andar em direção ao som, ignorando os protestos de Júlia. Os latidos vinham de um beco estreito entre duas casas. Quando Marcos chegou lá, viu apenas escuridão, mas os latidos continuaram, ecoando como se o cachorro estivesse logo à frente. Marcos, não vá! Júlia correu atrás dele, agarrando seu braço. É ele! Eu sei que... Mas Júlia sabia o que estava acontecendo. O vilarejo estava tentando atraí-los separadamente, usando as coisas que eles mais amavam no passado. Ela segurou Marcos com força, forçando-o a olhar para ela. Não é real. Você sabe disso. Ele hesitou, a expressão confusa, antes de finalmente concordar. Eles continuaram explorando, cada vez mais conscientes de que estavam sendo manipulados. As ruas pareciam se dobrar sobre si mesmas, formando um labirinto impossível de decifrar. As sombras nas janelas o seguiam, sempre à distância, mas nunca desapareciam completamente. Foi em uma casa ao final de uma rua estreita que Júlia encontrou algo que a fez tremer. A parede estava coberta de nomes, todos gravados com letras tortas e irregulares, como se alguém os tivesse riscado com pressa. Ela passou os dedos pelos nomes, reconhecendo alguns que estavam no caderno. Mas foi quando viu o último nome que sentiu o chão sumir sob seus pés. Marco. Ela chamou o marido, que entrou na sala e viu que ela estava apontando. Seu nome estava lá, junto com dezenas de outros. Cada nome parecia estar marcado por uma sombra escura, como se estivesse sendo engolido. Isso não é possível. Ele murmurou, recuando. Marcos, acho que ninguém sai daqui vivo. Enquanto tentavam entender o significado dos nomes, uma risada estridente ecoou pela casa, vindo de todos os lados. As paredes pareciam vibrar, e o ar ficou frio como gelo. Júlia segurou a mão de Marcos, tentando ignorar o som crescente. Temos que sair daqui, ela disse. Mas quando olharam pela janela, perceberam que as ruas estavam cobertas por figuras sombrias, todas olhando diretamente para cá. Quando o solou, o que restava dele, surgiu na manhã seguinte, o vilarejo parecia diferente. Júlia foi a primeira a notar. Ao abrir a porta da casa em que haviam passado a noite, sentiu que algo estava terrivelmente errado. As ruas pareciam mais estreitas, as casas mais próximas umas das outras. As janelas estavam mais sombrias, como olhos vazios que observavam cada movimento. Ela percebeu que os prédios ao redor
não estavam simplesmente imóveis. Eles pareciam se contrair e expandir, como se o vilarejo inteiro estivesse respirando, vivo de alguma forma incompreensível. Você está vendo isso? Perguntou ela, sua voz baixa e trêmula. Marcos saiu atrás dela, esfregando os olhos. Vendo o quê? Olhe ao redor. Isso não estava assim ontem. Ele franziu a testa, finalmente percebendo a claustrofobia crescente das ruas. Talvez seja só impressão. A luz está estranha. Mas Júlia sabia que não era só impressão. Algo estava mudando. Algo estava errado. Conforme caminhavam pelo vilarejo, Júlia sentiu o olhar das janelas. As ruas que no dia anterior pareciam apenas abandonadas, agora pareciam conscientes. Precisamos encontrar respostas, disse Marcos, sua voz dura, quase ríspida. A igreja, é lá que tudo está. Por que você acha isso? Júlia perguntou, tentando esconder o tom de desconfiança. Porque é óbvio, ele já estava à frente, não esperando por sua resposta. A igreja era a única estrutura no vilarejo que parecia ainda mais sinistra à luz do dia. Seu telhado estava inclinado de forma impossível, as janelas cobertas de um vidro tão sujo que parecia negro. O sino no topo estava inclinado, e Júlia sentiu um arrepio ao pensar nele soando. Não deveríamos entrar. Ela sussurrou. Temos que entrar, respondeu Marcos, já empurrando as portas. O interior da igreja era uma confusão de escuridão e detalhes perturbadores. O chão estava coberto de velas apagadas, suas ceras derretidas formando padrões que pareciam intencionais. No centro, havia um altar coberto de marcas de mãos, centenas delas, impressas em um tom avermelhado que Júlia não queria pensar muito sobre o que poderia ser. Quem fez isso? Ela murmurou. Marcos não respondeu. Ele estava fixado em algo nas paredes, onde mais símbolos haviam sido entalhados. Diferente dos encontrados antes, esses eram claramente feitos às pressas, com linhas irregulares que pareciam tremidas, como se a pessoa que os esculpiu estivesse com... Um som de sino reverberou pela igreja. Júlia deu um salto. Por favor, me diga que você ouviu isso também, disse. O sino, respondeu Marcos, olhando para o teto. Mas ninguém está lá em cima. As portas da igreja se fecharam sozinhas com um estrondo ensurdecedor. Isso é um aviso. Precisamos sair daqui agora, disse Júlia, puxando o braço. Precisamos de respostas. Ele se... Respostas não importam se não conseguirmos sair vivos. O estresse da situação finalmente se manifestou. Eles começaram a discutir, suas vozes ecoando pela igreja vazia. Foi no meio de uma frase que Júlia congelou. Seus olhos se arregalaram. Você está repetindo. Quem? Perguntou Marcos confuso. O homem que vimos ontem. Ele disse isso exatamente assim. Marcos ficou em silêncio por um momento, antes de balançar a cabeça. Você está imaginando coisa. Mas Júlia sabia que não. Algo estava se infiltrando nele, na mente dele. No fundo da igreja, Marcos encontrou um diário velho. Ele parecia pertencer a um dos habitantes originais de Coração Partido. As páginas estavam desbotadas, mas algumas frases ainda eram legíveis. A cidade nos chamou. Pensamos que era um refúgio, mas descobrimos que ela estava faminta. Ela devora memórias, almas, humanidade. A igreja é o coração. É onde ele mora. Marcos leu as palavras em voz alta, mas a expressão de Júlia ficou mais preocupada a cada frase. Isso é. O que significa que estamos presos? Não. Significa que há uma maneira de sair. Precisamos entender como eles sobreviveram. Marcos, nenhum deles sobreviveu. Quando saíram da igreja, o vilarejo havia mudado novamente. As ruas agora pareciam formar um labirinto, com casas bloqueando caminhos que antes estavam abertos. Paredes de neblina começaram a se formar ao redor deles, densas e pulsantes, como se estivessem vivos. Isso não é real, Júlia murmurou, tentando não entrar em pânico. Isso não pode ser. Marcos começou a andar rapidamente. Mas não importava para onde fossem. Acabavam voltando ao mesmo lugar. Está nos prendendo, disse Júlia. Ele não vai nos deixar sair. Quem é ele? Marcos gritou, mas sua voz foi engolida pela neblina. Enquanto tentavam decidir o próximo movimento, Júlia olhou para o chão. Uma poça de água parada refletia a cena ao redor, mas algo não estava certo. No reflexo, ela não era ela mesma. Seu rosto estava pálido,
coberto de sangue seco. Seus olhos estavam vazios e sua boca parecia estar sussurrando algo inaudível. Marcos. Ela chamou, com a voz tremenda. Ele se aproximou e viu o reflexo também. A figura no reflexo levantou os olhos, fixando-os diretamente em Júlia. Ele nunca te deixará sair. Júlia deu um passo para trás, mas o reflexo permaneceu imóvel. Mesmo quando a água ondulava, as vozes ao redor ficaram mais altas. Júlia percebeu que as sombras nos cantos das casas estavam se movendo, ficando mais próximas. Ela segurou a mão de Marcos, mas sua expressão parecia distante. Ele não vai nos deixar sair, ela sussurrou. E pela primeira vez Marcos não discutiu. Júlia acordou com o coração acelerado. O quarto ao seu redor estava imerso em um silêncio pesado. E o ar parecia ter se tornado denso, difícil de respirar. Ela olhou para o lado e encontrou a cama vazia. Marcos não estava ali. Marcos? Sua voz ecoou pelo cômodo, sendo engolida pela ausência de qualquer resposta. Quando se levantou, notou algo no criado mudo. Era uma foto. Sua respiração ficou presa na garganta. Na imagem, ela e Marcos estavam de pé em frente a uma casa do vilarejo, sorrindo. Mas havia algo terrivelmente errado com a foto. Eles nunca haviam tirado aquela imagem. O sorriso de Marcos parecia um pouco grande demais, um pouco forçado demais. E os olhos de Júlia na foto não eram seus olhos, eram duas esferas vazias, brilhando com um tom fantasmagórico. Enquanto Júlia olhava para a foto, algo dentro dela começou a se despedaçar. Era como se uma corda invisível em sua mente tivesse sido cortada. De onde eu vim? Ela murmurou, tentando se lembrar do nome da cidade onde cresceu. Mas a resposta estava embaçada, escondida por um véu de esquecimento. Ela tentou lembrar o nome de sua mãe, mas tudo o que vinha à mente era o som dos sussurros no vilarejo. O vilarejo estava roubando suas memórias. Ela saiu da casa, determinada a encontrar Marcos, determinada a salvar o que restava de si mesma. Mas as ruas estavam diferentes novamente. As casas agora eram tão próximas umas das outras que as janelas quase se tocavam, e as portas pareciam vigiar seus movimentos. O vilarejo estava vivo, e Júlia sentia que ele a estava caçando. Os sussurros começaram novamente, guiando-a até a praça central. Era como se o som estivesse impregnado em sua mente, puxando-a contra sua vontade. Na praça, ela encontrou Marcos. Ele estava parado no centro, com as mãos nos bolsos, como se estivesse esperando por ela. Quando se aproximou, algo em sua postura fez Júlia hesitar. Ele parecia errado. Júlia, ele disse, sua voz tranquila, mas vazia. Você finalmente chegou. Marcos? Ela perguntou, dando um passo à frente. Por que você luta contra isso? Ele abriu os braços, gesticulando ao redor. O vilarejo pode nos dar tudo o que queremos. Podemos ser felizes aqui. Não precisamos ir embora. Isso não é você, respondeu Júlia, os olhos marejados. Você nunca diria isso. Marcos deu um passo em sua direção. E por um breve momento, ela viu algo por trás de sua aparência. Uma sombra, uma forma grotesca e pulsante, que parecia lutar para manter o disfarce. Você está com medo, eu entendo. Mas você não precisa estar. Aqui, nada vai nos machucar. Júlia sentiu suas pernas fraquejarem, mas então algo em seu íntimo se fortaleceu. Eu não vou ficar aqui. E você também não deveria. Enquanto Júlia enfrentava a coisa que usava a aparência de Marcos, algo chamou sua atenção. No canto da praça, coberto por uma leve camada de poeira e rachaduras, estava o espelho que haviam encontrado no primeiro dia. Ela caminhou até ele, atraída por uma força que não conseguia explicar. O espelho agora refletia não apenas o vilarejo, mas algo mais. Rostos, centenas deles, contorcidos em agonia, sussurrando, gritando, chamando. Ela percebeu que o espelho era a fonte do controle. Ele era o coração do vilarejo. Não toque nisso, disse Marcos, sua voz agora tingida de desespero. Você não quer que eu toque porque sabe o que vai acontecer, respondeu Júlia, sua voz trêmula, mas decidida. Ela segurou uma pedra grande que estava no chão.
e em um movimento rápido jogou-a contra o espelho. O vidro se despedaçou com um som ensurdecedor, como um grito. No mesmo instante, o vilarejo começou a tremer. As casas pareciam se contorcer em dor, suas janelas e portas se quebrando em 1000 pedaços. As entidades que antes se escondiam nas sombras agora eram visíveis. Elas eram grotescas, com formas que desafiavam a lógica, corpos retorcidos, olhos brilhantes e bocas que se abriam em gritos silenciosos. Júlia correu, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Ela ouviu uma voz, ou talvez várias vozes, gritando atrás dela: "Você nunca poderá escapar de nós." Quando chegou ao centro da praça novamente, tudo começou a desaparecer. As casas sumiram, as ruas se dissolveram e a névoa engoliu tudo. Júlia acordou com um solavanco. O carro estava parado em uma estrada deserta. Marcos estava ao lado dela, com as mãos no volante, olhando para frente como se nada tivesse acontecido. "O que aconteceu?" ela perguntou, sua voz fraca. "Você estava dormindo", disse ele, sua voz calma demais. Ela olhou ao redor, tentando entender. A estrada era reta, sem sinais do vilarejo. Tudo parecia normal, mas algo dentro dela estava quebrado. Ela olhou para Marcos novamente. Ele parecia diferente. Algo em seus olhos a fez estremecer. Era como se uma parte dele ainda estivesse no vilarejo, ou talvez ele nunca tivesse saído completamente. Júlia e Marcos continuaram a viagem. Mas ela sabia que algo havia mudado para sempre. Eles evitavam falar sobre o vilarejo, como se mencionar o nome fosse suficiente para trazê-lo de volta. Mas, em noites silenciosas, quando estavam na estrada, Júlia ouvia sussurros vindos da escuridão ao redor do carro. Eles eram baixos e indistintos, mas estavam lá, como uma lembrança de que coração partido nunca os deixaria completamente.